Tommy Hilfiger, há décadas, tem sido um dos estilistas mais conhecidos do mundo. Sua marca é instantaneamente reconhecível pelo logotipo náutico vermelho, branco e azul. Por muito tempo, e isso pode ser o caso para você também, eu sempre os considerei uma das marcas dos anos 90. No início da década, eram conhecidos por suas roupas preppy, você sabe, camisas com colarinho, suéteres e calças caqui. Mas então, no final da década, surpreendentemente, eles atraíram um público mais urbano e ligado ao hip hop, e suas roupas puderam ser melhores descritas como streetwear. Eles usavam tudo em tamanhos enormes, com esses logotipos grandes e óbvios. Olhando para trás hoje, tenho que dizer que tudo ainda parece realmente legal, mas de uma maneira mais ridícula. A razão pela qual você pode considerar uma marca dos anos 90 é porque, quase assim que os anos 90 terminaram, as pessoas pararam de usá-los. Eles não eram mais considerados legais, e como resultado, suas vendas obtiveram a queda. Durante os anos 90, eles foram crescendo a uma taxa incrível. Em menos de uma década, cresceram 20 vezes, de 100 milhões para quase 2 bilhões em vendas. Bem, esses 2 bilhões se destacam como um ponto alto porque nos anos seguintes eles se mantiveram relevantes, mas com um declínio gradual óbvio. No entanto, não é tão simples assim. Se você é da Europa assistindo a isso, pode estar realmente confuso agora, porque esses anos posteriores e de vendas mais baixas provavelmente foram quando você o jogou pela primeira vez. Tommy Hilfiger começou a vender roupas na Europa em 1997, mas não foi significativo o suficiente para ser relatado separadamente até 2002. Naquele ano, representaram 1/10 de suas vendas totais. 3 anos depois, representavam 1/3 das vendas, e em 2009, era mais da metade, tornando-se a parte principal dos seus negócios. Então, quando você vê apenas um nível de declínio nas vendas totais, lembre-se de que está se equilibrando, pois o sucesso na Europa está compensando o declínio nos Estados Unidos. Mas então, se eu estender esses gráficos até 2019, podemos ver que eles fizeram um retorno realmente impressionante. À medida que as vendas da Tommy Hilfiger continuaram a crescer na Europa, eles reverteram a tendência nos Estados Unidos e também cresceram em outras partes do mundo. Tudo isso totaliza quase 5 bilhões de dólares em vendas. Então, eu quero apresentar razões por trás desse gráfico e falar sobre o crescimento, declínio e renascimento da Tommy Hilfiger, e tenho que dizer que há muito a respeito desse cara. Apesar de não ter treinamento formal em design de moda, por décadas ele tem sido um dos maiores nomes da moda. Ele é de uma cidade chamada Elmira, em Nova York, a cerca de 4 horas de carro da cidade. Sua primeira exposição à indústria da moda foi quando era adolescente. Ele fez aquelas 4 horas de carro para comprar jeans na cidade, trazia-os de volta e vendia-os em sua cidade natal. Aos 18 anos, esse negócio já havia evoluído para uma loja real chamada People's Place, que vendia roupas inspiradas nas tendências da moda e da música da época. Isso foi em 1969, quando os Beatles e Jimi Hendrix estavam em alta, então acabou sendo um monte daquelas roupas hippies e coloridas, e isso é importante, ele realmente desenhava algumas delas. O fato de possuir sua própria loja de varejo lhe deu uma rara oportunidade de aprender a desenhar roupas. People's Place cresceu para uma rede de 7 locais antes de, eventualmente, fechar as portas e pedir falência em 1977. As razões para isso não são completamente claras, mas eu presumiria que era jovem e inexperiente, combinado com uma economia local ruim, teve algo a ver com isso. A partir daí, ele continuou a desenhar roupas, tanto por conta própria quanto para outras empresas, até 1985, quando se associou a um homem chamado Moe Murjani para iniciar a famosa marca Tommy Hilfiger que todos conhecemos hoje. Murjani já era um fabricante de roupas bem-sucedido, conhecido pela fabricante de jeans Gloria Vanderbilt, que era muito popular na época. Eles tinham o nome dela costurado no bolso, um dos primeiros a fazer isso. Então, quando ele quis fazer uma linha de roupas Tommy Hilfiger, foi uma grande oportunidade. Eu acho que isso é ótimo para o lançamento da marca no outono de 1985. A principal maneira de informar as pessoas sobre isso foi com esse giganteco outdoor bem no centro de Manhattan, e esse tem que ser o outdoor mais incrivelmente confiante que eu já vi. Ele dizia: os 4 grandes designers americanos para homens são. E aí se transformavam em um espaço em branco onde as 3 primeiras respostas eram obviamente Ralph Lauren, Perry Elise e Calvin Klein. O 4º nome na lista era implícito ser Tommy Hilfiger, tinha o logotipo e dizia que ele era o menos conhecido dos 4.
Mas pense que não, isso estava fazendo. Lembre-se, isso era para o lançamento da marca, ele não tinha nada aprovado, não merecia estar na lista, ele simplesmente estava dizendo às pessoas como ele era incrível sem provar isso de forma alguma. Aquele outdoor nem mesmo tinha exemplos de seus designs. Milhares de pessoas viram isso, os apresentadores de programas noturnos estavam falando sobre isso e porque grande parte da moda é sobre a percepção da marca, muitas pessoas perceberam que Tommy Hilfiger era realmente um dos grandes. Após 3 anos, ele se separou de Murjani quando se juntou a alguns investidores para comprar a marca dele e estabelecer uma nova empresa que foi nomeada com seu próprio nome em 1992. Essa empresa teve uma oferta pública inicial de ações e foi quando rapidamente se tornou uma das maiores marcas de moda do país. Como eu disse antes, eles começaram a década focando naquele visual preppy, o que provou ser o timing perfeito porque as sextas-feiras casuais estavam se tornando comuns nos escritórios em todo o país, então o mercado para roupas assim estava crescendo de repente. E então veio a comunidade hip-hop. Eu não acredito que isso tenha sido o começo, mas um grande salto para esse grupo demográfico foi em 1994, quando Snoop Dogg cantou uma música no Saturday Night Live usando uma das camisetas da marca, onde o nome Tommy não poderia ter sido mais proeminente. A partir daí, naturalmente começou a fazer parte da comunidade urbana. Então, a Tommy Hilfiger abraçou isso, fazendo roupas em tamanhos gigantes e aumentando cada vez mais os logotipos. Na verdade, é uma transição tão estranha, mas no final da década, parecia que todos os músicos maiores estavam usando a marca. Estou falando de Michael Jackson e Britney Spears. Aqui está uma foto do Destiny's Child vestido próprio com a marca posando com o próprio Tommy Hilfiger. Eu preciso pausar aqui e dizer que esta é uma foto extremamente dos anos 90. E na verdade, isso meio que se tornou parte do problema deles. Acredito que todos concordaríamos que essas roupas coloridas e grandes, que se tornaram a imagem da marca, desde então saíram de moda. Foi uma tendência e, nas palavras de Tommy Hilfiger, cometemos o erro de seguir uma tendência que seria passageira, porque qualquer tendência é passageira. Além disso, a marca simplesmente se tornou muito comum e começou a perder essa imagem premium e exclusiva. Também nas palavras de Tommy Hilfiger, os logotipos grandes e os temáticos vermelho, branco e azul se tornaram onipresentes. Chegou a um ponto em que os jovens urbanos não queriam mais usá-la e os jovens preppy também não queriam. Então, a percepção caiu, as vendas diminuíram e eles não foram mais capazes de vender por um preço premium mais alto. Sabendo disso, a empresa Tommy Hilfiger decidiu reduzir a qualidade para que pudesse dar ao luxo de vendê-la por preços mais baixos, o que apenas fez a marca parecer mais barata e mais barata. É realmente estranho, mas o que começou como uma marca preppy de alta qualidade foi se transformando em streetwear de baixa qualidade. Podemos ver como as coisas estavam indo de mal para pior, e foram realizadas algumas movimentações estratégicas para trazer tudo de volta. Então, aqui está o que eles fizeram. Lembre-se de que estavam fazendo melhor do que nunca na Europa, então seria uma boa ideia olhar o que estavam fazendo e tentar imitar nos Estados Unidos. Bem, descobriu-se que o que estava fazendo lá era extremamente semelhante ao que começou a fazer nos Estados Unidos a preços mais altos, com maior qualidade e menos exposição e, como resultado, uma imagem de marca mais positiva e forte globalmente. Mas para imitar isso, para trazer um Tommy Hilfiger de volta ao básico, de volta ao que provou funcionar, levaria algum tempo. Obviamente, seriam necessárias algumas mudanças importantes, onde elas não podem ver nenhum benefício disso até anos depois. Investidores em empresas públicas são notoriamente, e talvez compreensivelmente, relutantes em permanecer como empresa por anos enquanto eles resolvem as coisas. Então, para fazer isso, eles precisarão voltar a ser uma empresa privada pela primeira vez em 14 anos. Bem, em 2006, executaram um plano perfeito onde a gestão encontrou uma empresa de private equity com o objetivo de comprar 1,6 bilhões de dólares e dar-lhes liberdade para fazer essas mudanças. O gerente que liderou essa aquisição foi Fred Gehring, que anteriormente era o chefe da divisão europeia e se tornou o novo CEO deles. Foi quando elevaram a qualidade, aumentaram os preços e planejaram projetar roupas menores, um pouco mais sutis, na tentativa de controlar melhor a qualidade. Fizeram um acordo com a Macy's, onde encontraram os únicos varejistas que poderiam vender as roupas, e depois abriram esta grande loja emblemática de 22 mil pés quadrados em Manhattan que deveria funcionar como um gigante anúncio para uma marca renovada. Eles fizeram tudo isso, aliás, continuando a expandir sua presença na Europa a uma taxa ainda mais rápida.
Como esperavam, suas vendas totais demoraram um pouco para se recuperar, mas até 2009, seus 2,2 bilhões de dólares em vendas eram mais do que jamais tiveram antes, o que, como eu disse no início, foi o primeiro ano em que as vendas europeias superaram as dos Estados Unidos. Em 2010, a marca foi vendida mais uma vez, desta vez para Philips Van Heusen pelo preço de 3 bilhões de dólares. Quando se compara isso com os 1,6 bilhão que pagaram por ela em 2006, significa que a marca quase dobrou de valor em menos de 4 anos. Aliás, a empresa que a comprou, a Philips Van Heusen, possui várias outras marcas de moda que você pode reconhecer, como Van Heusen, Izod e Calvin Klein. Acho interessante mencionar essa última porque, em 1985, Tommy Hilfiger colocou seu próprio nome em um outdoor, logo abaixo do nome de Calvin Klein, quando ele não tinha nenhum motivo para estar lá. E décadas depois, coincidentemente, fazem parte da mesma empresa, onde Tommy Hilfiger supera repetidamente Calvin Klein. É um pensamento surpreendentemente inspirador. Eu encorajo a todos que aspiram a fazer algo a colocar seus próprios nomes em uma lista ao lado de alguns dos líderes desse campo. Idealmente, você publicaria isso em um gigante ao ar livre no meio de uma cidade grande. Mas suponho que também funcione se você apenas salvar essa lista nos próximos anos e depois olhar para ela para ver onde você está. Basicamente, foi o que Tommy Hilfiger fez. Honestamente, pode ser difícil superar os resultados dele, mas ainda acho que é um exercício legal. Resumindo, Tommy Hilfiger está de volta. Eles caíram na armadilha de seguir tendências e se exportaram demais. Foi imprudente, míope, e eles viram precisando de algumas mudanças para reparar a marca que deixou escapar. Novos proprietários e novos gerentes assumiram para executar um plano de melhorar sua imagem e trazê-los de volta à popularidade. Logo depois, conseguiram fazer essa virada. Novos proprietários assumem, em posição de crescer ainda mais a marca para alturas absurdamente novas. Esta cifra de quase 5 bilhões em vendas prova que muitas pessoas ao redor do mundo mais uma vez veem a Tommy Hilfiger como uma marca de designer legal. Deixe-me saber nos comentários o que você pensa sobre Tommy Hilfiger e como sua percepção mudou ao longo dos anos. E quando questionei isso, estou me referindo à marca e à pessoa, mas de qualquer forma, é preciso respeitar o que eles alcançaram, não apenas construindo uma das marcas de moda mais populares, mas realmente sendo capazes de corrigir alguns de seus erros e trazê-la de volta à popularidade. Então, qualquer pensamento sobre Tommy Hilfiger ou sobre esse ciclo de ascensão, queda e ascensão novamente, deixe nos comentários. Gostaria de ouvir o que você tem a dizer. Obrigado por assistir.